Fala pessoas, meu nome é Eduardo Araújo, eu trago informações sobre Bitcoin e criptoativa. Lembrando que esse vídeo não é dica de investimento, qualquer informação que eu trago aqui são de tokens e criptomoedas, ações que fazem sentido para mim, beleza? Se esse vídeo fizer sentido para você, deixe seu comentário abaixo, se inscreva no canal e tamo junto. Vamos lá, eu acredito que eu sou o único cara aqui chato que fica trazendo conteúdo da Casper Network, Casper, né? Cspr. Mais uma vez eu insisto aqui em trazer esse conteúdo porque eu acho interessante, e esse vídeo aqui eles postaram faz pouco tempo, eu acredito que ninguém dá atenção, vi 36 curtidas, então eu vou passar isso daqui no meu canal para que a gente possa traduzir. Eu não manjo muito de inglês, mas vamos tentar traduzir aqui pelo próprio aplicativo do YouTube, né? Então vamos lá. Thank you very much. Yeah, my name is Ralph Kubli. I am with the Casper Association. Bom, antes de começar, só para interromper aqui, esse Ralph Kubli, esse cara ele é o representante da empresa Nuclear Finance, tá? Eu tenho todo o conteúdo aqui, que é uma empresa assim, criada também ali pela Casper, que tem uma tecnologia, um algoritmo chamado Actus, mas depois do vídeo eu vou apresentar para vocês o que é, e é muito interessante, galera. Vamos lá. And with Nuclear Finance, and I'm here to talk about a disaster that is in the making, and I would like all of us to avoid this disaster. So I'm here with a word of caution and a word of hope. So the future of finance is tokenized financial contracts. And what do we mean by tokenized financial contracts? Well, we talk about on-balance sheet instruments, bonds, annuities, commodities, yes, even shares, even though I think it's the least exciting asset class to be on-chain. Off-balance sheet instruments, swaps, futures, CDOs, if they still exist, and and credit enhancement instruments. What are those? Collateral, guarantees, repo, and margin. That's the universe of financial instruments. But we're headed for disaster. And why is that? Because the state of tokenization is terrible. Terrible. Why is it terrible? The market leaders in this space, they issue bond tokens. That's great. So they take a PDF of the term sheet and put it in the token. It's hashed. It's an amazing thing. However, it's a fairly dumb token. Doesn't do a lot. And the innovation is zero. You have that already today in your systems. You don't need a new rail. Even worse, some tokenization platforms, they provide somehow a description of the asset side. But where is the liability? And in the finance class, in the finance class, I was an asset without a liability side. A financial instrument without an asset and a liability side is simply not a financial instrument. So we're in trouble. So then people turn to DeFi, although I do note there's very few people here with like only shirts and sneakers and so on. So there's not many of us, not many here that have anything to do with DeFi. You guys are all a serious bunch. But DeFi will not solve the problem. Okay, but why? What is DeFi today? Maybe Desculpa, o que o pessoal tá falando aqui? Foda, ele tá meio que cutucando a galera aqui, porque isso aqui é uma palestra que ele tá no meio de um evento que fala o futuro da tokenização, né? Mas tem um nome aqui, a conferência chama DST Conference. É uma conferência de valores mobiliários digitais e tokenizado. Então assim, o que ele tá falando ali, né? Ele tá tirando um baratinho ali na cara, falando assim, isso aqui não é coisa de moleque, né? Tô num lugar aqui de empresas. Então, pelo menos foi o que eu entendi, né? Então, eu acho que ele tá... Tanto que a galera dá uma risada ali, não tem ninguém de tênis aqui e tal. Então, assim, ali é um patamar
que está no nível meu banco, uma galera, né, palestrando ali, que se a gente pegar aqui e ver quem que estava nessa palestra aqui, ó, a gente consegue ver que tem uns participantes aqui, que essa palestra aqui já foi, galera, foi em fevereiro, se eu não me engano. A gente consegue ver aqui, ó, os palestrantes e patrocinadores, quem que está aqui? HSBC, tá a Casper, tá o Citibank, tá a Siemens, e JP Morgan. Então, assim, a Casper está envolvida no meio desses caras aqui, é o que eu sempre falo no canal, que esse token faz sentido para mim. A Casper está envolvida no meio desses caras. Será que não tem coisa por aí? Né? E isso aqui é tudo achismo, galera. Não posso falar, vai, não vai, não. Isso aqui é achismo, é o meu ponto de vista, né? Por isso que eu invisto nesse token aqui. Mas vamos lá, sem enrolação. We have like 1 minute or 30 seconds. I ask the audience, what instruments do you see? What financial instruments do you see in DeFi environments? Just shout out. What do you see? What financial instrument? Not payments. I don't care about payments. Not CBDCs, that's payment. Tá falando também aqui que o DeFi não vai funcionar. Financial instrument do you see in DeFi? I would say there's only one. So, any guesses? Cash? Yeah, but I would like to have a financial instrument, right? So cash is like a subset, it's a very simple financial instrument, right? So lending? Yeah, but what kind of lending? Okay, repo, yes, but not in DeFi environments. Exactly. And how is the collateral secured? With more collateral. So it's over-collateralized lending. I ask you, how much over-collateralized... Eu entendi aqui, a tradução ficou um pouco ruim, mas é o colateral, né? É a garantia. Lending do you see in capital markets today? Zero. Irrelevant. It's irrelevant. It doesn't solve your problem. So estranho, né, mano? Estranho, o cara fica irrelevant. We solve the problem. What do we propose? You have to put the cash flow in the tokens. You have to put a cash flow in the tokens. So we suggest that we start with real finance, a machine-readable and machine-executable definition of the cash flow obligations of the parties. A native digital term sheet, which is machine-readable, machine-executable, and machine-auditable. And what do we do with blockchain? We bring the unique features of blockchain to this instrument, right? And what are the unique features of blockchain? We can observe, we can verify, and as a condition of the first two, we can enforce this contract, which gets us to a smart financial contract, a truly smart financial contract that allows innovation in trading, securitization, portfolio management, analysis of value, price discovery. That is the future of capital markets. And we have tested it, and we have proven it with a 5 billion... Galera, o cara tá falando aqui que é o futuro, né? Essas questões... O empresarial, uma hora ou outra, vai ter que vir pro blockchain, né? Então, isso aqui é a solução do problema. Por exemplo, se a gente pegar aí... assim, eu quero deixar claro aqui que eu não apoio, tá, galera? Eu sou Bitcoin Futebol Clube, eu não gosto de governo nenhum, nem esquerda nem direita. Cara, pra mim tinha que ser Bitcoin e nós mesmos resolver, não precisava do governo, e pra mim é isso, tá? Não posso ficar falando muito aqui, senão é um vídeo, né? Mas, assim, né? O que o cara quer dizer nesse sentido aqui, nesse sentido de capital, é que se a gente pegar, por exemplo, o Drax, cara, eu odeio, nossa, eu não quero falar isso aqui, mas beleza, vamos lá. O Drax, sei lá, é interessante pro governo e para facilitar a vida e acabar com essas fraudes, essas coisas. É um argumento muito bom, né, o Drax. Por exemplo, se você vai lá, hoje tem muito golpe de OLX, né? Então a pessoa vai lá, vou vender o carro para você. Como que é o Drax? Como que funciona? Ele é diferente do Pix. O Pix continua a mesma coisa, mas ele teoricamente é um contrato inteligente. Teoricamente não, é um contrato inteligente. Então eu vou lá e falo assim, tô vendendo a minha casa para fulano de tal. Beleza.
É um contrato. Ele só vai liberar a escritura da casa para a pessoa que está comprando quando ela me pagar. Quando ela fala assim, ó, o Drex vai entender assim, opa, caiu essa grana aqui, libera o documento para que essa casa seja liberada para fulano de tal. E aí sim, a partir desse momento, o contrato inteligente é executado. E aí beleza, tá aqui, fez a venda. Mas então assim, é interessante. Mas aí o governo tem controle, enfim, entra um monte de coisa. Mas, querendo ou não, é um mundo que vai facilitar para as grandes instituições. Nubank já está rodando, Nubank tem a sua própria blockchain dentro da Polygon, a Matic. Então, grandes empresas estão sempre aderindo, estão indo. Então, assim, isso aqui é o caminho, porém tem que estar regularizado, porque uma hora ou outra vai vir essa regulamentação. E é onde esses caras se destacam. O vídeo vai ficar grande aqui, mas é porque eu quero passar o conteúdo para vocês começarem a entender qual que é a parada dessa empresa Casper, né? Casper Labs e dessa empresa Casper. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. $5 billion asset book with asset-backed loans where we represent both the asset side, the liability side, and an ownership ledger on-chain. And because we like tokenization so much, we also represent the collateral on-chain in the form of an NFT. And the beautiful thing about this is a near real-time balance sheet. So just block time delay. So I know what is happening off-chain, and I represent this on-chain, and this is basically a real-time balance sheet. So how does the future of finance really look like? The future of finance will look like that there will be a regulated institution, there will be issuers that have wallets on these regulated... O que ele está falando aqui, ó. Instituição regulamentada, haverá emissores que terão carteira sobre essas financial institutions sobre as that instituições contain instruments regulamentada que contém were issued in the manner I just described. Da maneira, cara, isso aqui, é o que eu tô falando. Isso aqui vai vir, velho. Isso aqui vai acontecer uma hora ou outra. Cara, o governo dá um jeito de meter a mão. Assim, blockchains vão ter que se alinhar a esse ISO 2200, eu acho que é algo assim. Então vai ter que entrar nessa linha, né? And then you will go and ask, capital providers, and ask them, I really would like to refinance some parts of my balance sheet. I'd like to sell you a few of my assets. And the capital provider will say, okay, I can see what you have, and I really like, the term loans that you've issued to the Mittelstand in Bavaria because they always pay. I like some of the leasing contracts that you have with, shipbuilders in northern Germany. And because I'm Swiss, there are some structured products called Strucki, that secure and offset some of the risks. So please send me product A, product C. I really like those cash flow streams. I like a few of your term loans. I need to secure, and hedge some of this as well. And you're done with your securitization. No more lawyers, no more structuring agents, because everything is contained in these financial contracts. Okay. Assim, galera, o que ele está querendo dizer aqui é uma questão institucional. Então, por exemplo, se a gente pegar aí uma multinacional que tem uma pá de documento, e puxa pra cá e faz aqui. Eu já trabalhei em multinacional, uma loucura, velho. Aquilo ali tem BI, aquilo ali é uma loucura. Então, assim, essa tokenização facilita a vida dos caras. Estar nesse processo de blockchain, principalmente sendo atualizável, né? Podendo editar. Porque pode acontecer, por exemplo, uma transferência de sócio lá dentro, ele tem que alterar esse código. O contrato inteligente tem que ser atualizável, ao meu ver, né? Okay. And the beautiful thing is, we solve for some of the most difficult problems that you face today. You're going to call the regulator and say, listen, I'm not going to send you 60-day-old balance sheets in my reports anymore. And I don't pay any of the expensive consultants that you tell me to have in my bank.
to analyze my balance sheets to say whether I meet the regulations. I'm just going to give you an API that defines and tells you what kind of inventory I have on my balance sheet, how that inventory is in its current state, and how the future. O cara tá falando aqui que vai liberar uma API que você simplesmente vai lá e consulta a informação. Balanço, tudo. Cash flows look like of that inventory. Fluxo de caixa, inventário. Puta que pariu. Eu não posso falar palavrão. You can do your own risk management and simulations. So we solve for reconciliation, systemic risk, and regulation. And what is really the problem that we're trying to solve? Everything we're doing here, all the discussion we have today is we're trying to solve the problems that you all have. We have 50-year-old infrastructure. You have Excel out of everywhere. And you have tons of data, but no logic. All of you operate millions and millions of dollars and euro worth of data warehouses, which haven't really gotten... O que o cara tá falando aqui faz total sentido, galera. Putz, não posso falar palavrão. Eu tenho que parar com isso. O que ele tá falando aqui, e tem muito disso. Eu trabalho com tecnologia, tem muita empresa aqui, cara, que trabalha sobre Excel, tem tudo espalhado, banco de dados, por um lado, enfim, uma bagunça, cara. Uma bagunça. Se esses caras realmente cumpriram o que estão falando, caramba, vamos ver. Much more information. Se ele não tá falando pra cara que é pé de chinelo, não, tá? O cara tá falando lá pra empresinhas que tá no piloto. Okay. You're solving the problem of brute force reconciliation with these smart financial contracts. And I urge you not to repeat the mistakes of the last 40 years. And I'm telling you that without smart financial contracts, you have no chance of ever reaping mid-office and back-office efficiencies, which is why we are all here and discussing tokenization. So I'm summarizing. Algorithmic representations of the cash flows according to an open source financial standard, algorithmic standard called Actus, is a precondition for success. Esse é o Actus, né? Eu acredito que aquela API que ele falou seria esse Actus, que seria o protocolo para fazer essa transição, para tirar advogado, tirar essa galera tudo e jogar tudo isso para digital, para token. Yes, it will give you near real-time balance sheets, a granular understanding of your asset base, and they are machine readable and machine auditable, and it will give you the innovation that you're all looking for in terms of price discovery, securitization, management, trading innovation. And if you have no cash flows in the token in a standardized way, no one will ever adopt the infrastructure that you're currently spending millions on building. But there's hope. I told you there's hope. So VM Daten is part of the solution. You can get that kind of information in that standardized way from VM Daten. You should build whatever you build on the standard Actus, and we have the service and the engines ready for you in Nucleus Finance. Não preciso falar mais nada, né, velho? Não preciso falar mais nada. Esses caras são... É isso, galera. Casper Network tem muita coisa para vir ainda. Eu acredito que eles vão começar a entregar valor quando vier a rede 2.0. Ainda está na 1.5, mas dessa atualização de 1.5 já vai ter bastante interação com o contrato, né? Já vão conseguir fazer bastante coisa. Então é isso, galera. É uma coisa assim que é uma oportunidade única, né? Se a gente pegar aqui, ó, outra novidade que está acontecendo aqui, eu vou mostrar para vocês. Mentioned at least a few. So one of them will be a bridge which is called the router protocol. It's an interoperability cross-chain. Ou seja, a Casper já está fazendo um esquema, tá? Fazendo um esquema de interoperabilidade, ou seja, começar a se conectar com outras blockchains. Então é o que eu estou falando, precisa disso.
precisa disso, ela precisa conectar, que assim como o Atom, né, que tem aquele sistema de interoperabilidade, enfim, tem que fazer uma maneira de conectar com outras blockchain. Tá? Vamos ver aqui. Blockchain Communication Protocol that will help. Chama Roach Protocol, tá, galera? É esse protocolo aqui, ó. É esse carinha aqui, ó. Até pesquisei ele, Roach Protocol, esse cara aqui, ó. Então esse cara aqui é o que vai fazer essa magia aí de conexão, tá? Vamos ver aqui. The Casper to be connected and not siloed from the other chains. They are also going to build some liquidity on the pool with Casper token, so you can call it as a baseline foundation for DeFi. Together with .Oracle bridge, which is already live, you already, I believe, know about that. This is one of them. In terms of other bridges, we also granted XP Network, which is outras redes também, XP Network. One of the biggest NFT bridges in the whole blockchain industry. I can mention at least. Bom, galera, tem muita coisa para vir. A Casper é um negócio que assim vai surpreender muita gente. O meninão aqui vai participar do podcast. Então, vamos ficar atento aí, acompanha o canal deles lá, ó, tem 7 mil inscritos. Dá uma curtida aqui, né? Acompanha o canalzinho dos caras e tem bastante coisa legal lá. E é isso, pessoas. Se esse vídeo fez sentido pra você, deixe seu comentário abaixo, se inscreva no canal. Tamo junto, tá bom? O vídeo ficou um pouco grande, mas a gente tem que trazer conteúdo de qualidade aqui, beleza? Fiquem com Deus, forte abraço. É isso, tamo junto, até mais.